Nós vamos meditar hoje à noite no tema Mão Forte. Nós pertencemos a um Deus que age com mão forte. Está baseado lá em Êxodo 3, que trata sobre a saída do povo de Deus do cativeiro no Egito. Você pode acompanhar os textos aí na tela. Se você quiser anotar, tem um papel de anotações aí na sua frente. E assim, durante a semana, você pode tornar a ler os textos e a meditar na palavra de Deus. Disse o Senhor, muitas passagens das Escrituras, principalmente quando é uma palavra trazida pelos profetas, ela vem precedida dessa expressão. Assim, diz o Senhor, disse o Senhor a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então, aqui Deus inicia esse diálogo com Moisés, dizendo o seguinte: eu não estou dormindo. Eu estou vendo o sofrimento do meu povo. E eu estou vendo o que os seus exatores, o que os seus inimigos estão fazendo com eles. Embora possa parecer que eu não estou vendo, mas eu estou vendo. O povo já estava ali no Egito 400 anos. E uma boa parte desses 400 anos debaixo do cativeiro. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Essa é uma repetição daquela promessa que Deus primeiramente tinha feito para Abraão, há aproximadamente 500 anos antes. Deus havia feito essa promessa para Abraão, depois havia repetido essa promessa para Isaac, repetiu para Jacó, e agora volta a falar novamente para Moisés. Eu vou levar o meu povo para aquela terra que mana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então aí essa história ainda continua, esse diálogo de Deus para com Moisés, e Deus envia Moisés lá juntamente com Arão para falar com Faraó, dizendo que Deus me enviou e Ele manda que você deixe o meu povo ir. E vocês, lendo a história, vocês vão perceber que primeiro Faraó trata aquilo com desdém. Quem foi que te mandou vir aqui para que eu deixe o povo ir? Daí Deus tinha falado para ele, quando ele perguntar isso, você diz assim: eu sou, me enviou. O eu sou está mandando. E ali existe uma situação muito interessante, porque ao mesmo tempo que as Escrituras afirmam que Faraó endureceu o seu coração para não deixar o povo ir, ao mesmo tempo as Escrituras afirmam que foi Deus que endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo ir.
São contraditórias essas duas afirmações, mas elas são verdadeiras. Que embora Deus tivesse endurecido o coração de Faraó, mas Faraó também tinha o seu coração duro. Nabucodonosor, depois de alguns séculos, também ele serviu para tirar o povo de Judá e levá-lo para o cativeiro da Babilônia. E ele agiu também com muita violência, muito sangrento. E lá, as escrituras também se referem a Nabucodonosor como o quê? Como meu servo Nabucodonosor. Não que Nabucodonosor estivesse servindo a Deus porque ele queria servir a Deus, mas Nabucodonosor também estava sendo usado ali para cumprir as determinações de Deus, os propósitos de Deus, assim como o Faraó. Então Faraó endureceu seu coração, mas também Deus endureceu o coração de Faraó para que Deus pudesse mostrar a sua glória, pudesse mostrar o seu poder para com o povo de Israel que estava ali no Egito. E ali começou então aquela história em que o coração de Faraó se endurecia e Deus, através de Moisés, mandava as pragas para castigar o povo do Egito. As águas do Nilo tingem-se de sangue, as rãs cobrem a terra. Você já imaginou? É simples para a gente ler essas coisas, né? Agora, você já imaginou você chegar na sua casa para tomar banho e da sua torneira sair sangue? Você vai tomar um copo d'água, tem sangue. Você vai no rio, tem sangue. Todos os lugares, sangue, sangue, sangue. Rãs para todos os lados. Qualquer panela que você abre, pula uma rã. Você abre a geladeira, pula uma rã. Você abre a porta do seu carro, pula uma rã. Você bota uma roupa, na hora que você coloca a mão dentro dos bolsos, uma rã. Piolhos atormentando homens e animais. Moscas escurecem o ar e atacam homens e animais. Uma peste atinge os animais. Úlceras, feridas, cobrem homens e animais. Chuva de granizo destrói plantações. Nuvem de gafanhotos ataca plantações. Escuridão encobre o sol por 3 dias. E mesmo Faraó vendo todas essas coisas, vendo o poder de Deus se manifestando, quando as pragas iam embora, ele tornava a endurecer o seu coração. Eu acho que eu sou parecido com Faraó, que muitas vezes eu estou passando por grandes dificuldades, e quando a gente passa por aquelas lutas, a gente parece que a gente se aproxima de Deus, e quando as coisas se acalmam, a gente começa a relevar aquela situação e fala, isso aí é fruto do acaso, isso aí tinha que acontecer mesmo. Então muitas vezes, nós não somos nada diferentes de Faraó. Mas o grande finale estava para acontecer. Disse o Senhor a Moisés, lá no 4:21, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Deus manda Faraó deixar o povo ir, mas ele mesmo endurece o coração de Faraó para que não deixe. Porque Deus queria revelar para Faraó quem ele era. Deus queria revelar para o povo do Egito quem ele era. Mas, principalmente, Deus queria mostrar para o seu povo quem ele era.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-lo fora da terra, pois dizia: todos morreremos. Olha o desespero que se apossou dos egípcios quando o Senhor enviou aquela 10ª praga. Não somente eles permitiram que o povo saísse, como eles expulsaram, eles apressaram para que eles fossem embora logo. Pegue tudo que vocês têm, pegue os seus bens, pegue os seus animais, rápido, e saiam daqui. Porque eles tinham medo que até mesmo eles perecessem. É muito interessante quando nós começamos a ler esse texto e vemos o sacrifício do primogênito. O primogênito sendo morto para que o povo pudesse sair liberto. O primogênito, a morte do primogênito. Aquele sinal de sangue pintado nos batentes, pintado na verga, nos umbrais da porta. Aquela marca do cordeiro, aquela marca do animal, foi que salvou os filhos, os primogênitos dos israelitas, para que eles não morressem, não perecessem, assim como pereceu os demais primogênitos. O anjo da morte passou, e quando ele viu aquela marca do sangue, a marca daquele cordeiro, daquele sacrifício, ele passou por cima, e aquelas famílias
foram poupadas. É interessante que ali no texto, se você perceber, Deus fala assim: quando eu ver a marca de sangue, eu vou passar por cima. Foi através do anjo, mas quem estava vendo era Deus. Quando eu ver, o povo sai, e acho que eles saíram cantando, pulando de alegria. Mas ainda não tinha apitado o final do jogo. Eles não tinham chegado na terra. Novamente Deus endurece o coração de Faraó. E quando Faraó dá conta de si que o povo todo estava indo, que ele estava perdendo toda aquela mão de obra gratuita para suas lavouras, para os trabalhos, provavelmente ele pensou na derrocada que seria do seu reino. Ele resolveu pegar o seu cavalo, as suas armas, e ir com todo o exército novamente em cima do povo de Israel, para que impedisse eles de saírem lá da terra do Egito. Quando eles vêm se aproximando, Moisés, na liderança do povo, está diante do Mar Vermelho. Atrás, Faraó vindo com o seu exército, e na frente, o Mar Vermelho. Quando Moisés clama ao Senhor, Deus fala assim: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. E Moisés estende a sua vara sobre o Mar Vermelho se abre, e ali o povo passa no seco, em segurança. Quando eles atravessam, e o exército de Faraó entra naquela mesma estrada feita no Mar Vermelho, as águas novamente se fecham, e todo o exército de Faraó é destruído por aquele milagre patrocinado pelo Senhor. O Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Era esta marca que Deus queria que ficasse no povo de Israel. Como que vocês saíram do Egito? Com mão forte, o Senhor nos tirou de lá. Eles não começaram a dizer que foi por causa das pragas, porque Faraó deixou, porque o Mar Vermelho se abriu. Não. Deus nos arrancou de lá. Com mão forte, o Senhor nos tirou lá. E o que nós vamos contar para os nossos filhos? Com mão forte, o Senhor nos tirou de lá. É isso que o Senhor queria que ficasse bem claro, que foi Ele quem arrancou o povo do Egito. O povo não saiu do Egito porque Faraó permitiu, ou por causa da força de convencimento de Moisés ou de Arão. Não foi por causa das pragas, mas porque eles foram arrancados do Egito pela mão do Senhor. E qual o propósito de todas essas coisas? Por que Deus queria que ficasse patente que eles foram arrancados do Egito com a sua mão forte? Nós precisamos pular alguns séculos depois, e lá para Ezequiel, capítulo 36, quando o povo novamente estava disperso. Tornar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Eles tinham ido, depois por causa da idolatria principalmente, porque eles se tornaram para outros deuses, eles foram dispersos novamente. E aí vem novamente a palavra do Senhor, dizendo que eles seriam trazidos novamente para aquela terra que mana leite e mel. Mas agora é dentro de uma outra perspectiva, dentro de um outro relacionamento. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas
as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vou fazer isso. Você não vai ser purificado porque você vai se purificar. Eu é que vou aspergir água sobre vocês. E vou limpar vocês. E vocês vão ficar. Eu é que vou arrancar do meio de vocês os ídolos. Vocês não vão abrir mão dos ídolos de vocês porque vocês querem. Mas eu vou arrancar do meio de vocês. Por quê? Porque eu vou dar para vocês coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Alguém aqui, na hora que nós estávamos agradecendo a Deus, alguém orou assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor todo dia coloca arrependimento no meu coração. O arrependimento genuíno, nós não conseguimos pela nossa força. Nós nos deliciamos no nosso pecado. Nós temos prazer no nosso pecado. Nós acariciamos o nosso pecado. Nós temos orgulho do nosso pecado. Você já viu um alcoólatra, como ele se orgulha de poder tomar não sei quantas garrafas? Nós nos orgulhamos. Mas eu, diz o Senhor, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Não é oferecimento. Eu vou fazer isso. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Sabe por que nós não somos piores do que nós somos? Não é por causa da bondade do nosso coração. Nós só não somos piores do que nós somos porque Deus nos livra das nossas imundícias. Deus é que nos livra de nós sermos mais pecadores do que nós somos. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Olha o que vem aí depois. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Quando Deus verdadeiramente opera no coração do homem, o homem começa a ter nojo da sua vida, dos seus pecados, das suas iniquidades, do seu pensamento. Mas isso não é uma coisa humana. Nós não podemos manipular essas coisas. Ninguém sente ojeriza do seu pecado porque quer, a não ser que Deus opere da maneira que Ele fala, que Ele opera aqui através do profeta Ezequiel, arrancando
aquele coração duro, arrancando, eu tirarei, tirando aquele coração duro e colocando um coração de carne, lavando, limpando, fazendo com que nós tenhamos nojo de nós mesmos, por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades e das nossas abominações. Por que Deus faz isso? Qual a razão? Por que Deus não deixou o povo sair tranquilo lá do Egito? Não deixou o faraó? E por que eu não posso, pela minha própria força, abandonar os meus pecados? Pela minha própria força, querer seguir a Deus? Pela minha própria força, querer fazer o bem? Por que Deus não permite essas coisas? Então, é interessante nós pegarmos um versículo antes desse texto que eu acabei de ler de Ezequiel, e um depois, que tem a resposta. Por quê que Deus vai arrancar? Por que é Ele que vai operar? Por que é Ele que faz? Lá no 22, antes. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto. Ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Não é por amor de vós que eu faço isto. Ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Você pode falar assim, mas Deus não ama. O texto não diz que Ele não ama. O texto está dizendo que Ele não ama? Não está dizendo. Mas o fato de Deus amar não é a razão por que Ele age dessa forma. Nós vivemos um cristianismo hoje que não tem nada a ver com as Escrituras. Esse Deus banana que estão tentando vender para a gente não existe. Um Deus pobre coitado, um Deus carente da atenção do homem. Um Deus que fica lá triste porque o homem o rejeita. Esse Deus não existe. Nós acabamos de ler que Deus, Ele é o Senhor. O que significa essa palavra Senhor? É aquele que está no comando. Ele não foi o Senhor e nem será o Senhor. Ele é o Senhor para sempre. Ele é o Rei. Deus não é a rainha da Inglaterra. Sabe o que é a rainha da Inglaterra? É aquela que está sentada no trono, mas não manda nada. Ela está ali apenas como um protocolo, como tradição. Deus não é assim. Deus está sentado no seu trono e Ele reina. Ele domina. Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Se nós não vemos as coisas acontecendo da maneira que a gente espera que elas aconteçam, é porque não é o tempo de Deus. O povo no Egito teve que esperar quantos anos para que Deus cumprisse a promessa dele? 400 anos. E por isso ela não se cumpriu? Se cumpriu. Quando Noé começou a profetizar que o mundo seria destruído com água, com um grande dilúvio, e ele começou a construir a arca, ele foi motivo de chacota. E demorou mais de 100 anos para que a água descesse e consumisse a todos. E por que demorou
120 anos, a promessa de Deus não se cumpriu? Ela se cumpriu. E diz a palavra de Deus que nos últimos dias será como nos dias de Noé, em que as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, compravam e vendiam. Até que Deus mandou fechar a porta da arca. E ali ninguém mais entrou. Embora as pessoas tivessem buscado, batido, mas o tempo havia se esgotado, porque ali chegou o momento de Deus, a hora de Deus. Então nós não vemos, e muitas vezes nós olhamos para as Escrituras, isso aqui é lenda, isso é bobagem, isso é conto. Mas a palavra de Deus testifica no nosso coração, revela ao nosso coração de que isso é a verdade. Que no devido tempo todas essas coisas vão se cumprir. Então Ele é um Deus que é Senhor, é um Deus que reina. E continua reinando. Não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vocês foram dispersos pelo mundo inteiro. Ao invés de vocês levarem o meu nome, vocês se profanaram com os deuses daquelas nações, daquelas terras para onde vocês foram. Ao invés de vocês influenciarem, vocês foram influenciados. Então não é por causa de vocês que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo é por causa do meu nome. Vindicarei a santidade do meu grande nome. Hoje as pessoas falam, zombam, fazem chacota, mentem a respeito de Deus. A gente liga a televisão e vê aquelas pessoas falando de Deus, a gente fala assim, mas não é de Deus que essas pessoas estão falando. Não é em nome de Deus que elas estão falando. Deus lá de cima olha e fala assim, eu não sou esse daí que você está falando. Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de ouro. Eu quero obediência. Por isso que ele fala assim, olha, eu vindicarei a santidade do meu grande nome. É por isso que vai passando o tempo e a gente vai banalizando tantas coisas. Hoje a gente fala o nome de Deus de qualquer jeito, em qualquer situação. E nós precisamos recuperar a santidade do nome de Deus. Não ficar falando o nome de Deus em qualquer situação, em qualquer hora. Porque Deus, Ele age dessa forma por causa da santidade do seu nome. Eu vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Esse dia vai chegar. Não sei se nós vamos ver com esses olhos humanos, ou apenas com os nossos olhos transformados, mas nós vamos ver isso daqui. Deus trazendo juízo sobre a terra, por causa da profanação do seu santo nome. E lá no versículo, no último, depois daquele que eu li, depois do 31, ele repete, não é por amor de vós, fique bem entendido. Olha que interessante que ele fala. Ele fala lá no início, daí ele fala o que ele vai fazer, e depois ele repete. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. É por causa de mim. Eu escolho um povo para mim por causa de mim. Eu vou trazer vocês para morar comigo, não é por causa de vocês, é por causa de mim. Nós temos a impressão de que Deus é um Deus sentimentalista.
Onde que Deus estava quando teve aquele terremoto lá no Japão e tantas criancinhas morreram? Onde está Deus quando eu fui assaltado? Quando roubaram o meu carro? Onde estavam Deus quando isso aconteceu? Nós ficamos fazendo essa pergunta. Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, reinando, no controle de todas as coisas, com mão forte. Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. E nós podemos descansar na mão desse Deus, sabendo que é o Deus dos exércitos, o Deus forte, o grande El Shaddai, que não dorme, que não cochila, que vai destruir todos os seus inimigos pela força da sua palavra. Ele criou todas as coisas pela força da sua palavra. E Ele vai destruir todos os seus inimigos com a força da sua palavra. Não por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. As pessoas chegam, vão evangelizar. Em vez delas falarem assim: você sabe que a ira de Deus está sobre você? Você sabe que se você continuar vivendo dessa forma, Deus vai derramar a sua ira sobre você? Ele vai destruir? A gente chega para as pessoas e fala assim: sabia que Jesus te ama? Sabia que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida? Basta você querer. Uma coisa tão forte, tão pesada, tão maravilhosa, está tão banalizado no nosso meio. Prega-se 20 minutos e depois fica meia hora apelando para que as pessoas levantem a mão, para que elas queiram a Deus como se Deus fosse um Papai Noel carente. E Deus, Ele fala que Ele opera. Ele vai buscar a pessoa onde que a pessoa está. E onde a pessoa está, Ele arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne. Ele marca dentro da pessoa os seus estatutos. Limpa a pessoa, lava a pessoa. E traz para que ela possa seguir nos caminhos que Ele determinar. Agindo Deus, quem impedirá? A morte do primogênito. A marca do sangue. Quem são esses? Esses foram aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Cristo não morreu para que fosse possível a nossa salvação. Não. Aquele que nos salvou, nos arrancou da mão de Satanás. E é por isso que lá, em João 6, Jesus fala assim: aquele que o Pai me deu, de forma nenhuma eu vou perder. As minhas ovelhas, nenhuma serão arrebatadas da minha mão. Não é isso que Jesus declara lá em João 6? Todas aquelas pessoas, todas aquelas ovelhas que Deus me deu, eu vou ressuscitá-las no último dia. E Deus faz isso com mão forte. Nós fomos capturados da mão de Satanás. Nós fomos arrancados da mão de Satanás. Assim como Deus arrancou o povo lá do Egito, nós também fomos arrancados da mão de Satanás pelo poder do sangue de Jesus. Porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Por que Deus faz isso?
para o louvor do seu nome, para a grandeza do seu nome, para que o seu nome seja perpetuado em todas as nações, para que no nosso coração fique aquela marca: com mão forte, Deus me arrancou das garras de Satanás. Que às vezes eu nem queria ser arrancado, mas Ele resolveu. Então Ele não faz isso por causa do nosso mérito. Ele faz isso comigo, não é porque eu sou melhor do que você. Ele faz isso com você, não é porque você é melhor do que o seu vizinho, do que o seu parente, daquele seu colega de trabalho. Porque Ele fala assim: não é por amor a vós, mas é pelo amor ao meu nome que eu faço todas essas coisas. Deus é um Deus que age segundo os seus princípios e não por sentimentalismo. E é por isso que nós devemos temer e tremer diante desse Deus. Esse Deus que faz todas essas maravilhas. E as grandes coisas que Ele tem para fazer ainda há de ser revelada. E passarão os céus e a terra, mas as suas palavras jamais hão de passar. Amém? Vamos orar. O que nós podemos fazer diante de um Deus tremendo como Tu és? Um Deus que já operou tantas maravilhas no meio do Seu povo. O Deus que criou todas essas coisas que nós admiramos a partir do nada. Um Deus que, por amor ao Seu nome, entregou o Seu Filho, o Seu primogênito, para que Ele morresse. E para que, através desse ato, nós pudéssemos ser arrancados das garras de Satanás. Senhor, opera em nossos corações, para que nós também possamos sentir nojo dos nossos pecados, nojo daquelas coisas que o Senhor odeia, que nós possamos sentir prazer nas coisas pelas quais o Senhor tem prazer, e que nós possamos amar aquelas coisas que o Senhor ama. Opera nos nossos corações, Senhor, porque essa é a nossa única esperança, a nossa única chance. A nossa única esperança, a nossa única chance é o Senhor operar em nossos corações, porque nós nada podemos fazer. Por isso, Senhor, trabalha, opera em nossos corações, por amor ao Teu nome. Amém.